Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Antes de irmos para o assunto de hoje, não esquece de compartilhar, de se inscrever quem ainda não é inscrito, deixa seu like e ative os sininhos para vocês poderem receber mais vídeo. O assunto de hoje é para onde iremos nós, é um assunto que Deus me trouxe para que eu trouxesse para vocês, né? E eu até resumindo para vocês mais ou menos a história que eu vou falar para vocês agora, mas depois senta aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e lê tranquilamente para você conseguir entender mais. Quero que vocês depois aí na casa de vocês abram lá em Lucas 5, do versículo 1 a 11, onde fala que os discípulos de Jesus, que ainda não eram discípulos de Jesus, iriam se tornar. Eles ficaram pescando a noite inteira, mas eles não pescaram nada. Era Simão Pedro e outros discípulos de Jesus. Eles ficaram trabalhando a noite inteira na pesca, mas não conseguiram pescar sequer nenhum peixe. E quando Jesus viu eles, falou para que eles fossem para um lago mais profundo e jogassem a rede. Daí eles iriam pescar e iriam ter peixes. Mas Simão questionou, falando assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada, mas pela tua palavra eu irei pescar, né? Então, pela palavra de Jesus, ele estava sem acreditar, ele estava desanimado, porque você trabalhar a noite inteira em algo você não conseguir nada, deve ser muito ruim. Então ele foi pescar e conseguiu muito peixe, a rede estava até estourando de tanto peixe que tinha, né? E tiveram que chamar até outros carinhas que pescavam ali para poder ajudar eles a recolherem esses peixes. Depois eles chegaram a Jesus e, eles estavam surpreendidos com tanto peixe que eles tinham pescado, né? E Simão Pedro falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque ele viu que Jesus tinha a santidade, que a palavra de Jesus era real, né? E Jesus declarou para Simão que ele não seria mais um pescador de peixes, mas seria um pescador de almas. Então, eles deixaram a vida deles de pescas de peixes e passaram a seguir Jesus. Agora vamos para outro capítulo, que está lá em João 20, versículo 2. Que diz assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Para e pensa aqui. Jesus já tinha declarado para Simão Pedro e para seus outros discípulos que Simão Pedro ele seria um pescador de almas. Então, a partir do momento que Jesus disse aquilo, Simão, Pedro e outros discípulos de Jesus pararam de seguir a vida deles de pescadores. Mas a partir do momento que Jesus ele morreu, eu creio que eles ficaram confusos, eles ficaram perdidos no que eles iriam fazer sem Jesus aqui na Terra, né? E eles voltaram à vida deles de pesca, mas Deus já tinha declarado para Simão que ele não seria mais um homem, uma pessoa que iria pescar peixes, mas ele seria um grande pregador, uma grande pessoa que iria pregar a palavra e iria salvar muitas almas para o reino dos céus. Eu quero dizer para você nessa tarde, cara, você sabe os propósitos que Deus tem para sua vida. Vamos colocar que Simão Pedro ele se afastou de Deus, ele se afastou da promessa, ele se afastou daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque ele sabia o que ele teria que fazer, mas ele perdeu a confiança, ele perdeu o sentido, né, do que teria que fazer. Talvez você é um filho de Deus e está afastado de Deus, né? Você sabe a promessa que Deus tem para a sua vida, você sabe os propósitos que você tem que cumprir, você sabe qual é o seu chamado, quais são os dons que Deus entregou em suas mãos. Mas você se afastou talvez por dor, por cansaço, por não acreditar mais que as coisas iam mudar. Eu um dia, como já falei pra vocês em outros vídeos, também já estive no mundo. E eu mesmo estando no mundo, eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu tinha desejo de fazer coisas mundanas? Eu tinha desejo de ir pra festa, pras coisas. Mas eu sabia que esses desejos que eu tinha eram desejos passageiros e eram desejos que não agradavam o coração de Deus. Eu sabia que, cara, um desejo que eu tinha quando eu tava no mundo era ir pra Parque Arte. E eu sabia que eu tinha o desejo de querer ir, mas eu sabia que não era algo que Deus queria que eu fizesse. Eu sabia que eu não iria pisar os meus pés lá, porque eu sabia que qualquer hora eu iria voltar para a presença de Deus. E eu sabia que meu propósito, sabia o que eu tinha que... Eu não sabia tanto o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que a minha vida pertencia a Deus, cara. E uma vez que nós estamos na presença de Deus, a gente não consegue mais viver sem. Simão Pedro, ele sabia a promessa que Deus tinha na vida dele, mas por um momento ele desistiu dessa promessa, ele desistiu do propósito que ele tinha e passou novamente a seguir a vida dele. Você talvez está afastado, ou você talvez está na igreja, mas não está em Cristo. Estar na igreja não significa estar em Cristo. Muitos vão na igreja, mas nem todos vão para o céu, cara. As pessoas se enganam com isso: eu vou para a igreja, então eu estou salva. Nada a ver, o diabo também tem tudo que é ter lugar. O diabo também está na igreja ali, tentando atormentar as pessoas.
Então nem todos que estão dentro da igreja vão pro céu. E você, cara, você tem um propósito. Talvez você tá afastado por alguma coisa, você sente medo, você sente vergonha de retornar para casa do Pai. Cara, Jesus, ele tá de braços abertos para te receber. Eu um dia também tive que retomar minha vida com Deus. Eu tinha medo, tinha vergonha, tinha medo que as pessoas iam dizer. Sim, cara, esse é o maior medo das pessoas. Muitas pessoas têm medo de voltar para a presença de Deus com medo do que as pessoas vão dizer. Não tenha esse medo. Você tem um propósito na sua vida. Simão Pedro tinha um propósito. Ele sabia qual era o propósito da vida dele, como você também sabe. Nem todas as pessoas reconhecem, sabem qual é o seu chamado, quais são os dons que Deus tem para sua vida. Muitas pessoas não sabem, porque não chegaram a ter um encontro com Deus. Mas muitos sabem qual é a sua missão na terra e se afastaram. Cara, Jesus, ele te espera. Depois que aconteceu isso, que Simão Pedro e os outros discípulos foram pescar novamente, voltaram para sua vida normal, Jesus novamente teve encontro com eles. Então, independente do lugar onde você está, o que você está fazendo, Jesus, ele quer novamente te encontrar. Porque você foi feito para estar na presença de Deus. Muitas pessoas passam por depressão, ansiedade, essas coisas no mundo, porque elas têm a falta de Deus, cara. Quando a gente não tem Deus na nossa vida, quando nós não temos uma vida no caminho de Deus, nós passamos, cara, a se frustrar. Passamos a ter uma vida de dor, uma vida de tristeza. E não é isso que Deus quer pra ti. Jesus, ele foi ao encontro dos seus discípulos depois que eles voltaram para a vida normal deles. Jesus quer novamente ter um encontro com você. Você sabe qual é o propósito da sua vida. Você sabe que a sua vida não foi feita para estar no mundo, para estar afastado de Deus. Uma vez que você já esteve na presença de Deus, cara, você não consegue viver. Você pode ficar anos e anos afastado de Deus. Mas você sabe que esses anos e anos são anos perdidos. Porque uma vez que você está com o Pai, você não consegue viver sem o Pai. Você não consegue, cara. Simão, Pedro e os discípulos de Jesus, eles não conseguiriam viver sem Jesus. Foi necessário que Jesus se encontrasse novamente com eles para que eles voltassem para o seu propósito. Voltassem a estar com o Pai. Cara, Jesus te chama, independente do que você está fazendo, independente do que você está usando, independente do que tem acontecido na sua vida. Deus, ele quer novamente te encontrar. Aproveite cada oportunidade que Deus tem na sua vida. Talvez você tenha medo de ir para a igreja. Eu tinha esse medo. Eu tinha medo de ir para a igreja e Deus falar alguma coisa para mim e ali seria a minha última chance de vida. Eu morria de medo disso. Eu vou para a igreja, vai saber se Deus falar alguma coisa ali. Eu não aceito ele e morro. Eu morria de medo disso. Mas, cara, não tem esse medo, porque Deus, ele é um Deus de justiça. Sim, ele tem as suas justiças. Mas ele também é um Deus de amor, um Deus que abre os braços para nós, independente do que fazemos, independente do que somos. Independente do que você tem feito, cara, você tem um propósito nessa terra. A sua missão é estar nessa terra pregando o evangelho, é mostrar a face de Deus, é correr para os braços do Pai, para poder salvar almas pro reino dele, cara. Jesus te chama hoje, ele tem te chamado, não perca as oportunidades que ele tem te dado. Veja muito bem os livramentos que ele tem te dado, aquilo que ele tem falado para você. Jesus te chama, você tem uma missão. Espero que essa palavra tenha falado com vocês. Eu quero compartilhar um último versículo que está lá em João 6, 66, que diz assim: João 6, 66. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Cara, você pode ir para onde você quiser, você pode correr para onde você quiser, você pode tentar preencher o seu coração com o que você quiser. Mas se você não tiver Deus, cara, você não tem nada. Entende? Na palavra fala que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque, infelizmente, muitos ricos priorizam o dinheiro como se fosse a vida deles, cara. Um rico pode ter tudo. Se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Nós podemos ser pobres. Se a gente tiver Deus, a gente tem tudo, cara. Porque Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo, tudo, tudo que nós temos, cara. Deus te chama. Somente Ele tem a palavra de vida eterna. Teve uma vez que eu tava na casa de uma vizinha minha e tinha um cara lá, que eu acho que ele era profeta, né? Eu não sei muito bem qual o chamado que ele tem, que ele exerce, mas eu acho que ele é profeta. E ele falou bem assim pra mim, que eu poderia correr pra onde eu quisesse, eu poderia correr de Deus, tentar fugir de Deus, mas eu iria cumprir o propósito dele. Então eu sei que eu posso tentar correr pra lá e pra cá, mas eu sei que enquanto eu não morrer, enquanto eu estiver viva aqui na terra, eu tenho que cumprir o propósito de Deus, cara. Porque a minha vida não foi feita pra me agradar, não foi feita pra me alegrar, pra mim mesma, me exaltar. Mas minha vida foi feita pra alegrar, pra exaltar o nome de Deus. Da mesma forma você, muitas pessoas infelizmente não reconhecem o propósito, o chamado que tem na terra. Mas cara, busque em Deus, Deus tem algo pra tua vida. Não fique se culpando, se julgando. Deus, Ele quer normalmente ter um encontro com você. E somente há dois caminhos, mas um leva pro céu
e um leva pro inferno. Vai de nós escolher. Deus nos dá o livre arbítrio de escolher. Mas as nossas escolhas muitas vezes são escolhas ruins, cara. Escolha viver um caminho que às vezes é sofrido, um caminho que às vezes é difícil, mas um caminho que nos leva à vida eterna. O mundo, cara, é coisas fáceis. Você conquista as coisas fáceis, mas são coisas também tudo passageiras. Jesus tem algo pra tua vida. Há 2 caminhos. Escolha o caminho que você quer seguir. Você tem uma promessa, você tem um propósito nessa terra. Não é à toa. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Cara, galera, quem precisar conversar comigo, meu e-mail, meu Instagram tá aí embaixo. Vai lá, podem me chamar que eu vou responder vocês. Estou disposta a cumprir realmente o propósito de Deus, cara. Um beijão, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.